Bem-vindos a mais um Têxtil Show, um programa para você do setor têxtil, confecção e moda, um programa feito com todo carinho, em parceria com a Epson do Brasil, com a CHT, com a Audaces, com a Brand Têxtil e com o Busca Têxtil. Hoje é um programa muito mais que especial, muito mais alegre, colorido, afinal, a gente está recebendo aqui um ícone da moda, né, Dudu? Tudo bom, Henrique? Super bem-vindo, Dudu. Eu tenho certeza que o programa hoje vai ser muito mais alegre, muito mais colorido. Olha que legal que ficou nosso sofá, né? Fomos presenteados, né, dessa vez. Exatamente. Olha, Eu não digo, o presente foi esse convite. Tô até impressionado, Dudu, porque assim, não sei se você se impressionou com o estúdio e tal, mas a gente tá acostumado a te ver em grandes emissoras, grandes entrevistas, você veio parar aqui assim, fiquei, não sei. Não, pelo amor de Deus. Não sei se o Henrique tá merecendo isso, não. Né? Afinal... Eu tô achando esse sofá maravilhoso, viu? Tá? É seu, Du. É seu, Du. Que delícia, gente. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês hoje, poder fazer parte aqui do programa, muito contente. Costumo dizer, Dudu, que não é porque você tá aqui, não. Até falei para eles, né? Os seus conteúdos que a gente vê nas redes sociais, as palestras que eu já assisti, ou seja, tudo que eu vejo seu é uma aula, né? É muito legal, você fala tudo com muita propriedade, né? Com muita verdade, e é muito legal isso. Nossa, então, eu fico muito feliz. É uma Obrigado honra. Mesmo. Não, é uma honra ter você aqui, Dudu. A gente está muito feliz mesmo. Eu acho que marca, né? Um dia muito importante para o programa, né? Com certeza. É um programa recente, Dudu, é um programa que a gente fala com o setor, né? O propósito é justamente contar histórias, falar das pessoas que estão por trás das marcas, de todos os processos que a gente conhece muito bem, né? E que às vezes não são valorizadas, né? Então, esse é o propósito, e poder contar a sua história hoje aqui também, um pouquinho dela, e mais todo o conteúdo que a gente vai ouvir aqui hoje, é muito legal, Dudu. Que bom, eu que estou muito contente. É tão importante a gente ter espaços, né, que fomentem a moda, a indústria e novas perspectivas sobre elas. Então, que bom que existe esse espaço, que o programa seja recente, mas que tenha vida longa. E mais uma vez eu reitero, a reciprocidade é total. É uma honra e muito bom estar aqui com vocês. Foi bem tratado até agora, Dudu? Muito, muito. Foi bem recebido pelas Claudinhas, suas Claudinhas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma delícia o time aqui. Muito que ótimo, Dudu. Para começar, não poderia assim, deixar de começar perguntando como é que o Dudu veio parar no segmento da moda. Fala um pouquinho da sua história até se tornar o Dudu Bertolini que a gente conhece, que todo mundo conhece hoje, né, Dudu? Gente, eu acho que eu sempre assim fui fascinado pela possibilidade de expressão radical que a moda oferece. É engraçado que eu acho que desde muito criança, assim, eu me lembro de me apaixonar pela maneira como as pessoas se expressavam e se manifestavam através da roupa. E poder me vestir do jeito que eu quisesse, eu já entendia que seria um sinônimo de liberdade. Desde cedo? Desde cedo, eu acho. E não é à toa que eu sempre era fascinado por pessoas extravagantes e que tinham uma maneira única, né, de se expressar. Eu sempre conto que eu nunca esqueço quando eu vi a Nina Hagen, né, a cantora punk alemã maravilhosa, que veio para o Brasil nos anos 80 no Rock in Rio. E eu vi aquela mulher de cabelo colorido, com uma estética totalmente fora de tudo que eu via, né, ao meu redor, da normatividade. E eu me lembro assim, de ficar espantado e falar, gente, que incrível que a moda possibilite. Talvez eu nem soubesse ainda traduzir em palavras que moda era o que estava por trás daquela ferramenta, mas essa ideia de poder se expressar de forma livre, né, essa possibilidade de expressão radical sempre me encantou. Por isso que eu busco que a moda seja sempre um viés de liberdade, de expressão, que ela enalteça as nossas diferenças, que ela não seja nunca uma ferramenta de padronização ou de opressão, né? Que legal, Du. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em 2019, se não me engano, num evento, né? Que você estava palestrando. E eu lembro que nesse dia, até a palestra, deixa eu até anotar aqui, era Moda Contemporânea e a Revolução da Empatia. E você começou com uma fala sua, na verdade, uma provocação que você perguntava para quem estava assistindo, que era o seguinte, para que serve a moda? Então hoje eu que te provoco, Dudu. Para que serve a moda?
Ah, muito bom você trazer essa pergunta, Henry, porque essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Eu acho que é ela que me impulsiona para frente. Para quê? Para que serve a moda? Moda para quê? Né? E é muito importante que a gente se questione o porquê da moda, porque a gente sabe que o mundo não precisa mais de roupas bonitas, né? Isso a gente já tem o suficiente, inclusive já produzimos roupas o suficiente para vestir as próximas gerações. Mas eu acho que a gente tem que entender que assim, o porquê dessas roupas existirem, né? De onde essas roupas vêm, para onde elas vão, como é que elas impactam positivamente o mundo à sua volta. Então, o moda para quê realmente é uma pergunta que me leva muito para essa trajetória, que pauta muito a minha trajetória profissional. E aí eu entendo que a moda ela é um grande espelho, né, do mundo à nossa volta. Ela traduz os nossos desejos coletivos. E, como eu sempre digo, o que faz dela interessante é que a gente consegue entender o mundo à nossa volta através da moda. A gente consegue entender o pensamento vigente das pessoas nesse lugar, nesse espaço e tempo. A gente consegue entender política, religião, geografia. A moda é antropológica, né? A gente consegue entender a história da humanidade através da história da moda. E como eu sempre digo e repito, é isso que faz da moda interessante. Porque se ela fosse apenas um vai-vem de tendências que mandam a gente usar uma roupa de um determinado jeito, uma silhueta de outro determinado outro jeito a cada temporada, isso seria muito superficial, isso seria muito bobo. A gente já tem que lidar com tantas regras das quais a gente não tem escolha, que a moda não deveria ser uma delas, né? Então, sem dúvida, eu acredito que a moda serve para expressar, comunicar, acolher, para enaltecer as nossas diferenças. É para isso que eu espero que ela sirva, sempre. E nessa mesma palestra você falou muito da moda sem gênero, né? Roupas, afinal, Dudu, tem gênero? Com certeza, roupas não têm gênero, né? A atribuição de gênero somos nós que damos a ela, isso é uma construção social. E a maior prova disso é que todas as roupas que hoje em dia a gente atribui para um determinado gênero, elas já foram usadas por todos os gêneros ao longo da história. Eu recentemente fiz um conteúdo falando sobre o salto alto. Eu acho muito legal. Exatamente, onde eu conto justamente que o salto alto, ele foi criado para os homens, né? Para os cavaleiros persas do século XVI, que usavam o salto para se encaixar no cavalo e poder usar o arco e flecha com mais segurança. E essa moda pega na Europa, num determinado momento que ao longo do século XVI, quanto mais alto fosse o salto, mais viril o homem era. Então você percebe que inversão de valores não foi esse, para que hoje, né, o salto por muito tempo tenha sido totalmente rechaçado do guarda-roupa masculino. Hoje, né, com toda a pluralidade, né, a diversidade que a gente está pleiteando e lutando, o salto deixa de ser uma atribuição apenas feminina. A saia, né, em tantas culturas, ela já foi usada por todos os corpos, por todos os gêneros, né? Então, mais uma vez, é a atribuição que a gente dá a elas. E obviamente... A calça também, né, Du? A calça também. A gente pensar que foi preciso uma luta política, social, histórica, para que as mulheres retomassem o seu direito de usar calças, porque inicialmente as calças eram usadas por todos, mas depois uma opressão histórica que dura séculos proíbe as mulheres de usarem as calças. Quando a gente percebe, né, a gente entende por um viés crítico e analítico a história da moda, a gente percebe que essas atribuições de gênero das roupas, elas não são à toa, elas não aconteceram por tendência, elas sempre têm a ver com poder, com estruturas sociais de poder. E no caso, a gente vê que muitas delas oprimiram as mulheres historicamente. Quanto mais a moda enfeitou as mulheres, né, e deu a elas uma possibilidade de comunicação estética fantástica, muitas vezes ela também as aprisionou. Colocou espartilhos cada vez mais apertados, crinolinas cada vez que mais dificultavam a sua mobilidade, né? Associando isso à frivolidade, né? Tornando o homem cada vez mais racional, simplificando cada vez mais o traje masculino, e criando uma distinção binária que por trás dela tem toda uma estrutura patriarcal aí que fala sobre poder. Por isso que é muito importante a gente colocar um viés crítico, analítico sobre as roupas e sobre as tendências. Não tem nada de errado em a gente querer usar uma roupa que está na moda, contanto que a gente absorva essa tendência de uma forma que combina com a nossa personalidade. É preciso a gente colocar um olhar questionador, crítico e empático quando a gente fala de moda e como a gente quer usá-la. E como é que você vê essa evolução da moda sem gênero? Como é que as marcas estão enxergando isso, Dudu?
Olha, eu fico muito feliz em ver que o discurso da moda gênero, ele está crescendo cada vez mais. É muito legal que hoje você possa entrar numa loja de departamento, né? Que você encontre, né, peças que não distinguem os gêneros. Já né? não, você já vê essa não separação de gênero, você vê um espaço... Quer dizer, não é a grande maioria, né, mas você já vê esse movimento dentro das lojas. Sim, isso já está muito disseminado, essa conversa já tá na mesa, e isso é muito importante. Porém, a gente ainda acaba criando alguns estereótipos em cima da moda gênero, né? Moda gênero não é só roupa larga, camisa branca oversized, também é, porque claro que as roupas mais largas e mais neutras, elas vestem mais corpos e mais estilos. Só que o que a gente tem que entender é que a questão da moda gênero tem a ver com a nossa percepção sobre o gênero. Porque se a gente entende que, a princípio, toda roupa é a gênero, que o sentido está na atribuição social que a gente dá para ela, a gente começa a entender que é muito mais sobre a maneira como a gente entende o gênero. Então, ele tem que caminhar junto com o letramento de gênero social. A gente precisa que as pessoas, junto com a percepção da moda gênero, elas também reconstruam o conceito que elas têm sobre o gênero das pessoas. Das pessoas, exatamente. Uma coisa não anda separado da outra, né? Então isso é muito importante. Quanto mais a gente desmontar as atribuições de gênero que a gente tem sobre as roupas, a gente também vai repensar as atribuições de gênero que a gente dá para as pessoas. E isso tudo vai ser a favor de um mundo cada vez mais livre, que as pessoas possam se relacionar com a moda e com as suas identidades de uma forma muito mais livre, muito menos imposta, sem tentar rotulá-la ou colocá-la em caixinhas, né? Que eu acho que é o que ainda acontece muito hoje em dia. Dudu, você é professor, né? A gente percebe. Você tem uma trajetória né, no ensino e tudo mais. Como é que você vê o ensino da moda no Brasil e no mundo? Olha, eu também acho que a gente está passando por um processo de transformação muito grande quando a gente fala do ensino de moda. É preciso descolonizar o ensino de moda. Sabe, se a gente também ainda vive num país que por vezes ensina que o nosso país foi descoberto e não invadido, né? Na verdade, ele já havia sido descoberto, ele era habitado, né, pelos nossos povos originários. Então, a invasão europeia, se a gente ainda está passando por esse letramento histórico, por essa restituição histórica, a gente também ainda entende que muitos cursos ainda passam uma visão super eurocentrada, que invisibiliza a verdadeira história da nossa moda brasileira, da nossa identidade. E eu acho que no mundo como um todo, né, é preciso colocar lentes mais plurais, mais diversas. A gente ainda vê, por exemplo, poucos cursos de modas que se preocupam em ensinar os alunos a criarem para todos os corpos, para todas as raças, gêneros, estilos, classes sociais, a ter uma preocupação sustentável desde o começo. Isso já evoluiu muito, tá? A gente vê muitas faculdades atualizando seus conteúdos, propondo, né, um ensino mais 360, que é super importante, mas eu acho que a gente ainda tem muito a construir nesse território. Eu fiquei muito feliz nesse último ano por ter me envolvido num projeto pedagógico, acadêmico, que foi o Instituto Casa de Criadores, que foi um instituto de moda de ensino gratuito, online, que teve duração de 6 meses, e que onde a gente recebeu 300 alunos de todo o país. A maioria deles que não teria condições financeiras de estudar numa faculdade de moda e que trazia uma intersecção de várias vulnerabilidades sociais. Pessoas brilhantes que teceram assim, um viés crítico-analítico sobre a moda que surpreendeu a todo mundo que participou do curso. O curso, inclusive, tinha um nome muito bonito, que eu acho que pontua muito a questão do moda pra quê, que eu trago também. Foi um nome criado pela Carla Giroto, nossa coordenadora pedagógica e uma das pensadoras críticas mais interessantes que a gente tem na moda brasileira. E o nome do curso é Qual Moda para Qual Mundo? Então, se a gente quer um mundo mais transparente, mais equânime, mais verdadeiro, essa moda tem que estar alinhada com esses mesmos conceitos, né? Então, foi um processo que contribuiu muito, que somou muito assim para a minha trajetória. Existe uma identidade brasileira na moda, Du? Olha, eu acho essa pergunta tão importante, né? Ela é uma pergunta antiga, que ela nos acompanha, e que eu acho que não existe uma única resposta para ela. Mas eu acho que a gente tem construído cada vez mais essa resposta. A moda brasileira, ela não é feita, né, só de estampa, bossa nova, de tropicalismo, de beachwear. Ela também é feita de tudo isso, esse legado é nosso, a gente tem orgulho dele, mas o nosso legado não pode ser reduzido e nem ser estereotipado dessa forma.
Olha para nossa cidade, olha para São Paulo, onde a gente viu uma megalópole que passa por um caos visual, né? A moda brasileira, ela também é periférica, ela é preta, ela é trans, ela é grafitada, ela é poluída visualmente como as nossas cidades, ela parte de todos os lugares, né? Ela conta as inúmeras narrativas plurais que constituem a nossa história. Então, hoje, para mim, uma moda brasileira é aquela que tem um compromisso verdadeiro com o nosso entorno, que tem um verdadeiro o compromisso com as causas urgentes do nosso país, com aquilo que é local. É a moda que resgata a nossa ancestralidade, que resgata os nossos saberes artesanais, que valoriza os nossos artesãos e que caminha junto com a responsabilidade socioambiental. Eu acho que essa é a verdadeira moda brasileira. E a sua identidade, a sua estética, na verdade, ela é muito plural. Alguma região assim brasileira que já trabalha muito forte isso? Olha, eu sou um apaixonado pelo Norte e pelo Nordeste, cada vez mais, não apenas pelo seu artesanato, mas pela sua consciência política. E eu percebo que a descentralização, né, de uma moda onde a gente pensa apenas o eixo Rio-São Paulo, eu acho que ela traduz e ela nos leva cada vez mais de encontro para essa moda brasileira contemporânea, né? Que fala do que é seu, mas, mais uma vez, sem estereótipos, e que está pronta para, através do design, ser global, né? Sem nunca perder a sua origem. Ela não se restringe, ela expande os seus horizontes, ao mesmo tempo que ela firma laços concretos com a sua história, né? Acho que essa que é a moda brasileira que a gente está construindo. Perfeito, Du. E falando um pouco da tecnologia na moda, que vem evoluindo muito rápido, né? Em 2019 ainda, naquela palestra que já vai fazer quase 5 anos, né? Você falou da moda sem gênero e você trouxe um exemplo de tecnologia, de uma impressora que, por exemplo, você falou assim, daqui uns 10 anos, pode ser que a gente vai ter uma impressora em casa, que você vai criar sua roupa, imprimir para sair, depois você volta da rua, já tritura ela e usa os substratos para depois criar uma nova roupa. Você acredita nisso mesmo, Du? A gente está caminhando para isso? Eu só não acredito que vai demorar 10 anos. Eu acho que eu vou ter que diminuir o tempo, né? Eu acho que vai ser bem antes disso, na verdade. Com certeza. Porque a gente vê a tecnologia crescendo de uma forma exponencial, né? A tecnologia ela não cresce de uma forma linear. Ela vem numa velocidade muito grande. E eu acho que o mais importante é o entendimento do quanto a gente precisa dessa tecnologia, mas o quanto essa tecnologia anda de mãos dadas com a sustentabilidade, né? E como ela está aqui para resolver, né? Também todas essas questões, né? E não apenas a inovação tecnológica, digitalizada ou computadorizada. Mas eu acredito demais e acho que a ideia da impressora ela vai chegar mais perto da gente cada vez mais. Já vejo esse avanço acontecer. Você já viu algum movimento, assim, alguma coisa próxima disso, Du, acontecendo por aí? Eu vejo as impressões 3D, as impressoras de estamparia, né? Exatamente. Evoluindo cada vez mais e vejo isso com ótimos olhos. Sou super um entusiasta das tecnologias e de como elas podem contribuir com a inovação. Inclusive, assim, a tecnologia hoje ajuda no processo de criação, né? Tá aí a Audaces, por exemplo. Eu não sei se você chegou a ver um software que eles têm que é um metaverso, onde você pode criar... Olha só, derrubando todas as fichas Falou aqui. em metaverso, ele entra em choque, derruba tudo. Falou em metaverso, é um negócio tão assustador um pouco, né? Mas assim, você pode desenvolver a sua coleção nesse ambiente virtual, projetar num avatar e você pode ver, desfilar antes mesmo de produzir. De certa forma, você já vê um resultado, né? Elimina alguns processos. E depois também tem a tecnologia da impressão digital têxtil, né? Que você imprimir no próprio tecido, imprimir sob demanda. Enfim, você já usa isso no seu processo criativo ou ainda não? Ou os seus fornecedores, enfim, já trabalham com essa tecnologia? Henry, eu acredito e faço uso dessas tecnologias, né? O metaverso, a gente já sabe que vai ser um
grande território de expansão, né, daqui para frente. Eu acredito que seja um território de expansão e não de disputa, tá? Sim. Com o nosso universo físico. Você já teve algumas experiências assim no metaverso? Você já criou seu avatar, por exemplo? Não, meu avatar ainda não. E eu espero que ele fuja bastante da normatividade também, que eu não quero saber da gente ficar reproduzindo no meta os mesmos padrões que a moda ainda reproduz Exato. aqui. Que a gente faça uso, né, desse novo campo fantástico. Exato. Em relação às impressões digitais, isso é um assunto que muito me interessa, porque ainda mais pelo meu trabalho com estamparia, né? Sim. Então estou próximo disso, mas quero estar ainda mais. Aliás, Du, peraí. Produção, a Lu tá aí? Ah, Lu, a gente precisa muito de você nesse Oi, momento. Lu. Você é a pessoa ideal para falar sobre isso. Bem-vinda! A Lu é da Epson, Du. Ah, que demais. Eu O acho trabalho que da ela- Epson é incrível. Eu acho que ela Obrigada. pode falar pra gente tudo o que a gente precisa saber sobre impressão digital. Ixi, posso falar muita coisa aqui. Bom, a gente tem trabalhado muito duro, né, para trazer inovação para esse segmento, né? A gente tem hoje uma divisão que é específica para a área têxtil e isso é mundial. A gente, inclusive, tem no Brasil um centro de soluções para toda a América Latina. Que incrível. Né? Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas eu acho que aqui a gente tem algumas coisas que têm muito a ver. Né? A gente está falando sobre inovação, sobre essa liberdade de expressão com as cores. A gente consegue hoje pensar e fazer um tecido como a gente sonha. Né? E é uma moda acessível. Ótimo. Do pequeno empreendedor ao grande empreendedor, a gente tem soluções para isso. E também sustentável. Que maravilha, Lu. Estamos assim, engajados em realmente trazer algumas mudanças, né, algumas inovações para o mercado. E aí eu queria aproveitar, né? Posso aqui, Henri, fazer um Claro, convite? claro, deve. Opa, que delícia! O convite, por favor. Bom, queria te convidar, tá, para conhecer o Centro de Soluções e fazer uso dessa tecnologia. Eu vou amar. Como Olha- assim? Já aceitei o convite. É claro que eu vou adorar. Eu mas acho que justamente- tem tudo a ver, viu, Du? Ah, eu tudo. também tenho eu vou certeza. amar. Né? Já deu match. Deu match, né? Deu certeza, match. hein? Com certeza. Mas eu acho muito legal olhar para essa perspectiva, né? E essa ideia de que você pode ter uma produção maior, uma produção numa escala menor, atender ao pequeno e ao grande produtor a partir dessa tecnologia. Eu mesmo, quando comecei a fazer estampa, essa tecnologia não existia. Era super difícil a gente atender os pedidos mínimos como uma marca pequena. Então, são soluções que realmente eu acho que tornam muito mais acessíveis e democráticas essa tecnologia. Estampas exclusivas, então, né, Du? Pra você fazer uma estampa exclusiva, você tinha Que que rodar maravilha. quantos metros de... Né? Imagina, Não, já foi. praticamente Agora a impossível. gente Exatamente. consegue fazer sobre demanda. E eu achei interessante também uma outra colocação sua, né? A gente trabalha o Brasil inteiro e também tem muita moda, tem muita gente produzindo com os nossos equipamentos e, enfim, feiras maravilhosas, espaços maravilhosos no Norte e Nordeste. Ah, que né? maravilha. Acho que também, até neste ponto, a gente tem aí algumas coisas em ótimo. comum. Alguns matches. Exatamente. Mas legal. Muito bom, Lu. E só para Muito vocês bom. terem uma ideia do que a gente está falando, roda o vídeo aí do Solution Center, só para vocês terem uma ideia. Só um spoiler, hein? Porque Só um daqui a pouco eu vou lá spoiler. ver Quero ir lá hein? pessoalmente, estarei lá te esperando. Roda aí.
E aí, Eu Du? adorei, gente. Mais vontade ainda de ir lá conhecer pessoalmente. O convite tá aceito, hein? Já vou providenciar agora a Vou agenda. oficializar, bora. tô de prova. É. Eu quero ir junto, posso não? Claro, né? Você já Tá é de casa, oficializado né? aqui agora Você no Textil Show, Já hein? é de casa, né? Não, com certeza. Show, Lu, Mas tá obrigado. bom, muito Obrigado, obrigada. viu, Lu? Muito obrigada pelo espaço. Te espero lá. Oba, com certeza. Em breve. Muito obrigada, gente. Obrigado. Show, Lu. Brigadão. Volte sempre.